Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Clara e eu vou dar início à apresentação da equipe 1. Nós vamos falar sobre os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos e sobre a teoria da nulidade desses negócios. Eu vou começar dando uma breve introdução do assunto. Os defeitos dos negócios jurídicos são as imperfeições que neles podem surgir, decorrentes de anomalias na formação de vontade ou na sua declaração, em prejuízo do próprio declarante, de terceiro ou da ordem pública. Eles podem ser divididos em duas classificações: os vícios do consentimento, que provocam a manifestação de vontade não correspondente com o íntimo e verdadeiro querer da gente, e os vícios sociais, exteriorizados com a intenção de prejudicar terceiros. Dentre os vícios do consentimento estão o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Já entre os vícios sociais está a fraude contra credores. E agora eu passo a palavra à minha amiga Carol. O erro é uma falsa interpretação da realidade. Nele, o agente engana-se sozinho. Os efeitos do erro são comparados à ignorância. Existem vários tipos de erro. Existem erros importantes para o direito, pois invalidam negócios jurídicos, e outros se mostram irrelevantes, essa sendo a mais importante classificação. Entre o substancial, que são aqueles que recaem sobre os aspectos relevantes do negócio, de modo que ele não poderia ser celebrado. Esses aspectos não são subjetivos. Eles são de acordo com o artigo 139 do Código Civil. Lembrando que para o negócio ser inválido, esse erro também deve ser real. O que seria um erro real? O erro real seria aquele que causaria prejuízo concreto para o interessado. Por exemplo, você quer comprar um carro de 2009, mas ele é de 2005. Nesse caso, seria um erro real. Ao contrário de você querer comprar um carro, ele é azul, só que o carro ser vermelho. Esse não é considerado um erro real, logo o negócio não seria inválido. Existem vários tipos de negócio de erro substancial. Para isso, eu vou dar alguns exemplos. O erro em negócio seria, por exemplo, quando você quer alugar, mas escreve vender. O erro in corpore seria, por exemplo, quando você compra um terreno achando que era valorizado pelo nome da rua, mas na verdade o terreno fica em um vilarejo com o mesmo nome da rua. Logo, ele não é tão valorizado assim. O erro em substância é quando você compra um quadro caro, por persuasão, achando ser original, mas é uma cópia, por exemplo. O erro em persona, por exemplo, seria deixar a herança para quem você acredita ser um filho natural, mas na verdade ele não é. Lembrando que nesse carro em persona, ele só é substancial quando não tem como apurar quem seja a pessoa da manifestação da vontade. O erro em juris, um exemplo, seria um erro causado pelo falso conhecimento. Ele não pode ser usado para se livrar das consequências da ignorância, mas sim para evitar o efeito do ato negocial. É muito importante também não confundir o erro substancial com o vício hereditário. O vício hereditário é um erro objetivo sobre a coisa que contém um defeito oculto. O erro é uma qualidade essencial e é subjetivo, pois reside na manifestação da vontade. Um exemplo seria: você comprou um relógio, diz que é de ouro, mas não é. É um erro substancial. Mas ele é de ouro, vamos supor, o relógio ele é realmente de ouro, mas a peça interna não funciona. Esse seria um vício hereditário. O outro erro seria o erro acidental. Ele vai refletir numa circunstância menos importante. Se conhecida a realidade, o negócio ainda assim seria realizado. Ele pode ser resolvido de uma forma fácil. Para esse erro, vai adotar um critério de comparar a conduta do agente com a média das pessoas. Ou seja, o erro da natureza do negócio. Se é feito por alguém que é analfabeto, rústico, ele pode ser considerado excusável, mas quando feito por um advogado, ele pode ser injustificável. Nesse caso, vai se adotar o padrão do homem médio. Também é importante lembrar do erro impróprio. Nesse caso, o erro próprio seria o mesmo no direito brasileiro que o vício de consentimento. Agora, dando continuidade à temática, vou falar sobre o erro sobre o motivo, que é abordado no artigo 140 do Código Civil, o qual anuncia que o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Partindo do fato de que o motivo do negócio, ou seja, as razões psicológicas que levam a pessoa a realizá-lo, não precisa ser mencionado pelas partes,
e é considerado acidental, e unindo essa informação com o texto do artigo 140, nós concluímos que todo negócio jurídico no qual ocorreu erro sobre o motivo só será passível de anulação se os motivos pretendidos forem figurados expressamente em tal negócio, passando a condição de elemento essencial. Os casos mais comuns de erro sobre o motivo são de liberalidades, com expressa declaração do motivo determinante, como ocorre na filiação, no parentesco, e que, entretanto, se revelam posteriormente falsos. Outro exemplo é o de venda de fundo de comércio, tendo como motivo determinante a perspectiva de numerosa freguesia, que posteriormente se verifica ser falsa. Mais adiante, o Código Civil equipara o erro à transmissão defeituosa da vontade, abordando o tema em seu artigo 141. De acordo com o tal artigo, nos casos em que o declarante não se encontra na presença do declaratário e se vale de interposta pessoa, um mensageiro, por exemplo, ou de um meio de comunicação, e a transmissão da vontade não se faz com fidelidade, mediante uma divergência entre o querido e o que foi transmitido erroneamente, caracteriza-se o vício que propicia a anulação do negócio. Resumidamente, para ficar mais claro, a transmissão defeituosa da vontade ocorre quando o declarante não está na presença do declaratório e transmite uma vontade incompatível com o que era querido, através de pessoa interposta, que é, como eu falei, o exemplo do mensageiro, ou de meio de comunicação, como um telegrama, um e-mail, enfim. Segundo Silvio Rodrigues, se a vontade foi mal transmitida pelo mensageiro, há que se apurar se houve culpa em legendo, que é a culpa por ter escolhido a pessoa errada, ou mesmo em vigilando, na qual aqueles que têm a obrigação de vigiar tornam-se civilmente responsáveis pelos atos daqueles que deixam de vigiar adequadamente, do emitente da declaração. Se é afirmativa a resposta, ou seja, se existir um desses tipos de culpa, não pode tal erro infirmar o ato, por ser um erro inexcusável. Continuando, baseado na aplicação do princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, o Código Civil aborda, em seu artigo 144, a possibilidade de afastar o erro de um negócio jurídico, concedendo às partes a oportunidade de executá-lo. Tal artigo enuncia que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico, quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Nesse caso, o Código Civil meio que cria uma forma de anular o erro, de evitar a anulação do negócio jurídico, corrigindo o erro. E por fim, dando fim à contribuição na minha apresentação, eu vou falar um pouco do interesse negativo, que é um assunto pouco comentado quando se estuda o erro. O interesse negativo não é previsto no Código Brasileiro, mas decorre da aplicação dos princípios gerais do direito, sobretudo do princípio da boa-fé. Esse interesse consiste em uma compensação para o contratante que não concorreu para o erro, ou seja, o contratante que não teve culpa, que não ocasionou o erro. Segundo Silvio de Salvo Venosa, seria sumamente injusto que o declaratário que não errou, nem concorreu para o erro do declarante, arcasse com duplo prejuízo, duplo castigo. Ele arcaria com a anulação do negócio e a absorção do prejuízo pelas importâncias a serem pagas ou devolvidas, conforme o caso, além do ônus da sucumbência processual. Devem, portanto, os juízes atentar para essa importante particularidade ao decretar a anulação do negócio por erro, de modo a evitar uma injustiça quanto ao declarante que não errou. Desse modo, eu dou fim à minha apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Wesley, eu fiquei responsável por explicar o dolo civil. Para tanto, é importante fazer a distinção do dolo civil para o dolo criminal, que se encontra codificado no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que tem como redação falando que é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Já no dolo civil, em sentido amplo, é todo artifício empregado para enganar alguém. Ou seja, o dolo civil ocorre quando uma pessoa de má fé, de forma árdua e maliciosa, engana a outra para obter vantagem em um negócio jurídico. Portanto, no dolo civil, uma das partes usa de sua inteligência para induzir a outra em erro, na qual essa segunda parte sairá prejudicada e a parte que agiu com dolo irá obter vantagem sobre ela. Passando o slide, eu fiz algumas diferenças do dolo para o erro, para a simulação, para a fraude e para a coação.
A diferença do dolo para o erro é que no erro não existe uma segunda parte induzindo a manifestação de vontade para que ela caia em equívoco. Ela faz isso sozinha. No dolo, necessita dessa segunda parte, existe essa segunda parte. A diferença do dolo para a simulação, tanto na simulação quanto na fraude, não existe a participação da vítima. Essa vítima ela é lesada sem participar do negócio. Do dolo para a coação. A coação ela é mais grave, pois o agente age diretamente sobre a liberdade da vítima. Já no dolo, o autor não usa esse artifício, mas sim usa a sua inteligência para, com manobras maliciosas ali, induz a manifestação de vontade dessa outra parte para que ela caia em erro e, como já disse, ela vem obter vantagem sobre esse erro dessa outra parte. Passando o slide. Eu fiz uma diferença do dólares bônus e dólares malus. Perdoem o latim, eu não sei a pronúncia correta. No dólares bônus é aquele dolo tolerável. Não há uma gravidade suficiente para viciar a manifestação de vontade. E ele é até comum no comércio em geral, onde é considerado normal e até esperado. Um exemplo seria quando nós vamos ali no centro, existia, né, que agora na pandemia está tudo fechado, mas em tempos normais, existe aqueles box, os camelôs vendendo celulares. São réplicas, sabemos que são réplicas, mas o vendedor usa de sua lábia, falando que existem as mesmas funções, que tem o mesmo desempenho e tentando lhe ludibriar. Mas espera-se do cidadão médio que não caia nessa lábia do vendedor, pois sabemos, ou deveríamos saber, que não é a mesma coisa que o original. Por isso que esse dolo ele não se caracteriza tão grave, porque é esperado do cidadão médio que ele não caia nessa ludibriação. No dolo malus, esse já é revertido de gravidade, exercido com o intuito de ludibriar e prejudicar essa pessoa. Do dolo malus que se divide o dolo principal e o dolo acidental, que eu irei falar nos próximos slides. Passando de slide, o dolo principal. No dolo principal, ele vicia o negócio jurídico e faz com que ele possa ser anulado. É aquele que se torna a causa determinante de declaração de vontade. Ele se encontra codificado no artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Para ilustrar, eu usei um exemplo só para ficar melhor o entendimento. Existe a compra de uma empresa cujo faturamento mensal apresentado pelo vendedor foi a causa determinante para a compra, mas posteriormente ele é descoberto pela vítima que aquele faturamento era falso e que o faturamento real era bem inferior ao apresentado. O dolo está na apresentação do faturamento. O dolo principal está aí, pois se não houvesse essa apresentação desse faturamento que para a vítima era elevado, era um bom negócio, se não existisse essa apresentação desse faturamento, não haveria ali a compra. Por isso se constata o dolo principal aí. Agora, passando de slide, dolo acidental. No dolo acidental, não vicia o negócio jurídico, pois o dolo não é razão determinante da compra do negócio. No dolo acidental, o negócio seria realizado de qualquer forma, entretanto, em condições mais favoráveis para a vítima. Então, por que no dolo acidental ele não vicia o negócio jurídico? Porque o comprador iria realizar a compra de qualquer forma, mesmo ele sabendo, usando o exemplo anterior, na compra da empresa, ele faria a compra daquela empresa mesmo sabendo do faturamento o faturamento real daquela empresa.
não seria necessário o autor do dolo usar aquela manobra para tentar convencer o autor da compra porque ele concretize aquela compra. Ele realizaria aquela compra de qualquer forma. A consequência ali, a consequência jurídica aí seria da vítima entrar com uma ação regressiva, né? Por isso, o dolo acidental fica caracterizado aí. E está codificado no artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e dos danos. E é acidental quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. Fica aí condicionado o autor do dolo a pagar sobre as perdas e danos, né, ali, porque a empresa, com as planilhas, a apresentação do faturamento real, a empresa valeria bem menos do que o autor da compra pagou. Então, esse autor do dolo ficará responsável pela satisfação dessas perdas e dos danos que causou na vítima. Passando o slide, vou falar agora sobre o dolo positivo e o dolo negativo. O dolo positivo ou comissivo é aquele que atua, que tem uma atitude e age de má fé com a intenção de enganar a outra pessoa para obter vantagem em um negócio jurídico. Se assemelha ali com o dolo principal, mas vai ter a diferença no dolo negativo ou omissivo. É aquele em que a pessoa de má fé omite ou esconde algo a respeito de um fato que a outra pessoa deveria saber, pois se a pessoa soubesse, não teria realizado o negócio jurídico. Está codificado no artigo 147, que tem como uma redação: nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte acha ignorado constitui omissão dolosa, provando-se sem ela o negócio não se teria celebrado. O que nós podemos tirar dessa redação desse artigo? No dolo negativo ou omissivo, o agente ele silencia intencionalmente sobre fato que a outra parte deveria saber. Usando como exemplo a compra de um imóvel, que o autor sabe que ali há um alagamento quando chove, ele silencia esse fato, e esse fato seria de grande importância, pois se a vítima ali que fez a compra daquele imóvel soubesse que haveria um alagamento quando chovesse, essa não faria a compra, né? O negócio ali não seria celebrado. Então, era importante a informação e ele silenciou essa informação. Considera o dolo negativo aí, ou omissivo. Passando de slide. Só um minuto. Pronto. O dolo exercido por terceiro. Em caso de dolo proveniente de terceiro, o negócio poderá ser anulado se a parte beneficiada soubesse ou devesse saber da maquinação e ainda assim não avisa a outra parte envolvida. Entretanto, se as partes desconhecem a ação, não se anula o negócio, mas aquele que se sentiu lesado poderá reclamar perdas e danos do autor do dolo, como assegura o artigo 148. Ou seja, no dolo por terceiro, existem duas situações. Se a parte que será beneficiada souber da maquinação daquele dolo de terceiro e não avisar para a outra parte que será lesada com aquele dolo, ele estará agindo como cúmplice desse terceiro. E então ele será obrigado a Perdão. Então, nesse caso, o negócio será anulável, porque a parte beneficiada sabia do dolo do terceiro, sabia que ele iria se beneficiar e ainda assim não avisou a outra parte. Por esse motivo, o dolo desse terceiro é anulável. Já no caso em que
as duas partes não soubessem do dolo daquela terceira pessoa, o negócio não é anulável, pois o agente que se beneficiaria com o ato, ele não sabia daquele dolo. Então, ele seria lesado por uma coisa que ele não tem culpa. Então, fica responsável o agente do dolo pelos danos e perdas que aquela pessoa, no caso a vítima do dolo, ele o agente do dolo fica responsável por pagar as perdas e danos para essa parte. Passando o slide, o dolo do representante. No dolo o representante age como se fosse o próprio representado. Se esse representante induz dolosamente outra parte em erro, o negócio é anulável. Mas existe também duas separações que foi trazida pelo Código de 2002. O representante legal obriga o representado a responder até o limite do proveito, ou seja, o representado ali, ele vai ficar obrigado a responder só pelo que lhe beneficiou. Ele terá que responder somente até esse limite. No caso do representante legal. Se for o representante convencional, o representado responde solidariamente com o representante. Mas nessa situação, cabe a ação regressiva do representado contra o representante. O exemplo de representante legal seria ali o pai ou a mãe de um menor. Já no representante convencional seria um representante, me fugiu a palavra, voluntário. Está codificado no artigo 149, que tem a redação como o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos, como já foi explicado anteriormente. Passando o slide, no dolo bilateral, ambas as partes agem com o intuito de obter vantagem em prejuízo da outra, não podendo, assim, quaisquer das duas partes alegar dolo para anular o negócio jurídico. Por que não é anulável? Ambas as partes usaram o dolo para obter vantagem um do outro. Por isso, não cabe quaisquer das partes invocar esse dolo para que o negócio seja anulável. Os dois agiram com dolo, então não tem por que anular o negócio. Se encontra codificado no artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Agora eu vou passar para minha colega, a Janaína, que irá falar sobre a coação. Obrigado. Com relação à concessão fraudulenta de garantias, também está muito ligada a essa questão do credor quirografário, né, regulamentada pelo artigo 163. Também muito relacionado, visando sempre a não desigualdade no concurso de credores, né, e o que é mais importante aqui é o que diz o artigo 165 do Código Civil, no parágrafo único, que, resumidamente, diz que a anulação, né, a anulabilidade, alcançará apenas a concessão da garantia, né, e não o negócio como um todo, visando sempre a paridade no concurso de credores, né, já que ninguém goza de nenhuma preferência, vantagem. É isso, obrigado a todos. Bom dia, gente. Eu sou a Janaína e para dar continuidade ao nosso trabalho sobre defeitos e vícios do negócio jurídico, eu vou falar um pouquinho sobre a coação. A coação é um certo tipo de pressão ou ameaça que é exercida de forma injusta sobre o indivíduo para forçá-lo a realizar um negócio jurídico.
O mais marcante da coação é que dentro dela existe o emprego da violência. Essa violência, ela pode ser tanto física, no sentido de alguém realmente ser forçado a realizar negócio jurídico, quanto também pode ser uma violência psicológica ou então uma violência simbólica. E uma das características também mais marcantes da coação é que ela impede a manifestação da livre vontade do agente. Agora falando um pouquinho sobre as espécies da coação, eu vou falar sobre a coação absoluta e a coação relativa. A coação absoluta, ela se trata de um tipo de coação que incorre a qualquer vontade ou manifestação de vontade do indivíduo ao realizar um negócio jurídico, por alguns motivos. O primeiro dele é que uma das características da coação absoluta é o uso da força física, ou seja, se um indivíduo A obriga o indivíduo B forçosamente a assinar um contrato ou a colocar digital, por exemplo, em um determinado negócio jurídico, isso se trata da própria coação física. E existe também uma hipótese dentro da doutrina que se diz a respeito de que quando a coação ela é feita de forma absoluta, o negócio jurídico ele não seria necessariamente declarado como nulo, mas sim existe a hipótese da própria inexistência do negócio jurídico, uma vez que ao realizar esse negócio jurídico não houve manifestação da vontade, justamente porque a pessoa foi expressamente forçada a fazer isso. Por outro lado, a gente tem a coação relativa à coação moral. O tipo de coação nesse sentido é uma coação psicológica, ou seja, é um certo tipo de ameaça que ameaça um bem ou uma outra pessoa que tem um valor para aquela vítima. E caso a pessoa não faça esse negócio jurídico, ela vai receber as consequências. Nesse caso, o negócio jurídico ele pode se tornar anulável, mas também existe uma característica importante, que é de que as consequências que o indivíduo vai ter se não realizar o negócio jurídico, elas são maiores do que ao realizar o negócio jurídico. Então, uma pessoa, quando ela é ameaçada e ela sofre uma coação relativa ou uma coação moral, a partir do momento que ela é forçada a realizar aquele negócio jurídico, o dano que ela vai ter de realizar o negócio jurídico precisa ser menor do que o dano dela não realizar. Outras espécies de coação é a coação principal e a coação acidental. A coação principal é um tipo de coação que sem ela o negócio jurídico não se realizaria, mas ela é determinante para a realização desse negócio jurídico. A coação acidental influencia apenas as condições em que aquele negócio jurídico ele ocorre, no sentido que sem ela, mesmo assim, o negócio jurídico ele seria realizado, mas em condições menos desfavoráveis à vítima. Agora eu vou passar um pouco para os requisitos para que se configure a coação. São eles 5. O primeiro deles é que a coação ela precisa ser a causa determinante do ato. O segundo é que ela precisa ser grave, ela precisa ser injusta. O quarto é que deve ser respeitar um dano atual ou iminente. E o quinto que deve constituir uma ameaça de prejuízo à pessoa ou aos bens da vítima ou à pessoa de sua família. O primeiro deles é o fato da coação ser a causa determinante do ato, ou seja, que aquela coação ela tem um nexo causal com a realização forçosa do negócio jurídico, de forma que sem a coação, sem a extorsão, por exemplo, não deveria o ato jurídico ele não teria acontecido, ele não deveria ter sido realizado. Nesses casos também é preciso atentar ao fato da ameaça ou da violência que provoca a vítima a realizar isso, porque se ela não fizer, ela vai ter um dano ou à própria moral, à própria família ou aos seus bens. Então, o fato da coação ser a causa determinante do ato significa aquela condição, como a gente usa no direito, sine qua non, ou seja, que é a condição determinante para que o ato jurídico aconteça e que sem ela o ato jurídico não poderia acontecer. É diferente, por exemplo, da coação acidental, em que o ato jurídico ocorreria de qualquer forma, mas em consequências menos favoráveis. Aqui, o que a gente está falando é que o ato jurídico só acontece se a coação for determinante. O segundo ponto é que ela deve ser grave, ou seja, para que ela consiga viciar a manifestação da vontade, ela precisa ser uma intensidade que efetivamente faça com que a vítima ela tenha um temor e ela vai ter um dano que é muito relevante caso ela não faça aquilo. Mas para que seja decidido pelo juiz
se aquilo é grave ou não, não se pode utilizar um parâmetro de um cidadão médio para entender o que é grave e o que não é grave para aquele cidadão. É preciso entender, sob uma perspectiva holística e, ao mesmo tempo, individual, quais são as circunstâncias e qual é o contexto que aquele tipo de coação ocorre. Por exemplo, uma coação de violência sobre uma mulher muitas vezes pode ser muito mais grave do que uma coação de violência em relação aos homens devido a questões sociais, ou até mesmo uma coação feita de um pai com medo de perder seu filho ou algo assim, ela também pode ser muito grave, justamente por conta de ser uma condição particular daquela pessoa da vítima. Assim como uma coação feita a um amigo que seja muito próximo, mesmo que não seja um familiar, também pode ser uma coação muito intensa. O terceiro ponto é que ela precisa ser injusta, ou seja, a coação, ela não acontece quando aquele indivíduo que está fazendo um certo tipo de cobrança no negócio jurídico, ele está fazendo isso em favor de um direito seu. Ou seja, se uma mãe pede um teste de paternidade ao pai para realmente conferir se existe a ligação em relação à paternidade e algum ato jurídico for feito em decorrência disso, o fato da mãe ter exigido do país não se trata de coação, porque ela está fazendo algo em favor de um direito. Da mesma forma que em um momento em que um patrão, por exemplo, ou alguém que tem um indivíduo que tem uma dívida A em relação ao indivíduo B. Se o indivíduo A ele faz uma cobrança ou força, entre aspas, o indivíduo B a realizar um negócio jurídico, mas existe uma dívida no meio, então não é coação, justamente porque aquela pessoa que está fazendo um certo tipo de ameaça, na verdade, está fazendo algo em favor do seu direito. O quarto ponto é que a coação ela deve dizer a um dano atual ou iminente, ou seja, que o indivíduo ele não pode resistir àquela coação, seja por ele não ter meios, mecanismos, enfim, ferramentas para resistir a isso, ou ser, por exemplo, uma violência psicológica muito forte que ele realmente não tenha como resistir ou não tenha como pedir ajuda de outra pessoa ou de uma autoridade pública para que aquele problema seja resolvido ou até mesmo de que ele forma de que ele esteja protegendo um direito, por exemplo, um bem, que é a vida de um terceiro ou dele mesmo, trata-se de um dano atual ou iminente, da qual ele não pode sair disso e ele não tem mecanismos para que ele consiga sair dessa situação porque é um dano atual. O último ponto é que deve constituir ameaça de prejuízo a bens da vítima ou a pessoas de sua família. Isso significa que quando existe uma ameaça direta, por exemplo, ao cônjuge ou ao descendente como um todo, isso se caracteriza como uma coação justamente porque isso traz o vício da vontade da vítima justamente porque ela está fazendo aquilo sobre ameaça. Mas um ponto importante também é entender que mesmo em situações em que não se trata de um dano à vítima em si ou à pessoa de sua família, no caso de ser um noivo, um namorado ou então um amigo muito íntimo, também pode ser considerado, dependendo do contexto, dependendo das circunstâncias e da interpretação do juiz. A coação exercida por terceiros é uma coação que acontece, por exemplo, quando um indivíduo que não está diretamente relacionado com o negócio jurídico, ele vai se beneficiar. Ou seja, quando os indivíduos A e B, eles vão realizar um negócio jurídico e a coação ela é exercida por um terceiro que não está relacionado nesse negócio jurídico, mas que ele tem algo a ganhar. No caso, nesse caso, só se permite a anulação do negócio jurídico se a parte que se beneficiou tivesse conhecimento dessa coação. Nesse caso, existe a anulação e os responsáveis responderão civilmente pelas perdas e danos. No caso, por exemplo, de uma coação também por terceiro, mas sem que outra parte consiga se aproveitar, por exemplo, um testamento ou algo assim, e for provada a coação de um indivíduo para que ele realize determinado testamento, esse indivíduo que se beneficiou, ainda que ele não esteja internamente ligado a esse negócio jurídico, esse negócio jurídico também pode ser anulado e esse indivíduo que coagiu, ele pode também ser responsabilizado pelos seus atos de forma civil, pelas perdas e danos também. Olá, me chamo Micaela e a gente vai falar um pouquinho agora sobre estado de perigo e lesão. Ambos estão classificados dentro do Código Civil de 2002 como defeitos do negócio jurídico e, respectivamente, estão tipificados
no artigo 156 e no artigo 157. Eles são classificados dessa forma, como defeitos dentro do negócio jurídico, justamente porque eles atingem diretamente a possibilidade de uma manifestação de vontade livre e espontânea do agente. Ou seja, eles são os conhecidos vícios de consentimento. Todo aquele tipo de elemento que pode interferir na decisão do agente e fazer com que ela seja deturpada, que ela seja influenciada, ou seja, que ela não de fato represente a vontade daquela pessoa ou que ela realmente almeja. Sobre o estado de perigo, ele está tipificado, como eu já falei, no artigo 156, que diz: configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família, com um grave dano que é conhecido pela outra parte, assume então obrigações excessivamente onerosas. Quando a gente fala mais especificamente de estado de perigo, a gente está falando de uma situação que é extrema, em que a pessoa, por estar temerosa de sofrer esse grave dano ou prejuízo, acaba celebrando um negócio jurídico que é totalmente desproporcional, que acaba se tornando uma obrigação exorbitante para ela e que é claramente onerosa. Isso é algo que afeta, como a gente já comentou, diretamente a vontade do contratante, porque aquela pessoa está tendo a sua liberdade diminuída em decorrência desse fator que é o temor desse dano a ela mesma ou a alguém de sua família. E aí agora a gente vai falar também desses elementos estruturais que estão presentes dentro do tipo do estado de perigo. O primeiro deles é essa situação de necessidade, ou seja, é um contexto que faz com que essa pessoa ela esteja, de fato, sendo forçada a aderir a esse contrato, celebrar esse contrato. A iminência de um dano atual e grave, ou seja, esse dano ele precisa ser iminente com uma realização que, portanto, ela é muito clara e atual, de modo que ele não pode depender de, por exemplo, fatores que já não criem uma situação de perigo. Se a gente está falando, por exemplo, de uma possibilidade de sequestro, um risco iminente se aquela pessoa que vai realizar esse sequestro ou qualquer tipo de dano relacionado a, por exemplo, alguém da família dessa parte, que essa pessoa, é necessário que essa pessoa já tenha todas as condições de realizar esse sequestro, ou seja, de realizar esse dano sobre esse familiar. Então, esse risco ele precisa ser atual, precisa ser grave e muito iminente. Ou seja, as circunstâncias para elas já existem e elas são muito claras. Terceiro, o nexo de casualidade entre a declaração e o perigo de grave dano. Ou seja, para que seja configurado um estado de perigo que levou a um vício de consentimento, é necessário que essa decisão seja tomada diretamente ligada a um determinado perigo de grave dano a essa pessoa ou a alguém da família. Não é como se, por exemplo, qualquer perigo que a pessoa viveu em algum momento aleatório, desconexo, vá fazer com que ela consiga justificar que aquele contrato foi celebrado sobre a ideia de uma grave ameaça. Ela precisa mostrar que existe uma relação de causa e efeito entre ela de fato ter aderido, ela ter uma circunstância de grave perigo e ameaça e ela de fato ter aderido àquele contrato. Então ela precisa ter provas que mostrem essa casualidade. Também a ameaça de dano a uma pessoa, a ela mesma ou a sua família, como já comentou, e o conhecimento de perigo pela outra parte. Ou seja, ambas as partes precisam saber que esse perigo ele existe e que ele está sendo um fator determinante para aquela decisão. Porque mesmo que tenha alguém se beneficiando com isso, só vai de fato mostrar que esse foi um elemento utilizado para a coação se essa pessoa ela também tiver conhecimento que esse perigo ele está sendo utilizado para isso. E depois a onerosidade excessiva, ou seja, é um ônus que de fato é muito grande, é um dano grande para ser considerado. E por último a gente tem o estado de perigo putativo, que é basicamente quando a pessoa ela julga estar em um estado de perigo de modo que isso interfere na decisão do negócio jurídico. Ou seja, a doutrina, o código e a doutrina em si entendem que, mesmo que esse risco, no final das contas, ele não seja real, se ele interferir na decisão da pessoa de modo tal
que ela acredita tanto que ele é iminente, as circunstâncias fazem ela acreditar que, de fato, aquele outro agente pode causar um dano a ela ou à sua família, e o ambiente causado é de uma grave ameaça tão grande que ela chega às vias de fato de celebrar esse contrato, o que é considerado é que, mesmo que não seja real, isso é um estado de perigo que fez com que aquela pessoa tivesse um vício de consentimento, perdão. Ou seja, ainda que ele não fosse ocorrer concretamente, para ela ele era muito provável de ocorrer concretamente. Ou seja, há sim ainda os elementos de temor e de coação muito grande. Bom dia, galera. Hoje eu vou apresentar aqui o conceito de lesão. Bem, lesão, contido no artigo 157 do Código Civil de 2002, sua definição é o vício do consentimento caracterizado pelo prejuízo resultante da enorme desproporção entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração, de sua conclusão, determinado pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes. Parafraseando ipsis literis, o artigo 157 do Código Civil diz: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, ou seja, a prestação manifestamente desproporcional. Uma das partes, sob premente necessidade ou por inexperiência, acaba se prejudicando. Ocorre um negócio chamado defeituoso, não observando o princípio da igualdade, não acatando os princípios de boa-fé objetiva, por exemplo, o princípio da conservação e o princípio da equiparidade entre as duas partes. Tampouco há intenção de liberalidade provocando desequilíbrio nas relações contratuais. Então, a lesão é um vício de formação sendo apreciada no tempo em que o negócio jurídico foi celebrado. Ela visa ajustar o contrato aos seus devidos termos, afastando uma certa distorção, ou seja, afastando uma certa diferença provocada pelo aproveitamento da necessidade e da inexperiência da outra parte. E às vezes essa tal inexperiência não seja só inexperiência cultural, às vezes é só inexperiência no âmbito de negócio, né? O objetivo principal da lesão é evitar um enriquecimento sem causa, a exploração usuária de um contratante por outro, nos contratos bilaterais, fundado em um negócio totalmente desproporcional. A característica da lesão é feita por dois elementos estruturantes, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo é a onerosidade excessiva, consistente na desproporção das prestações, gerando um certo lucro exagerado. Esse lucro exagerado aí, ele é composto por 1/5 do excedente, que seria o definido como justo, ocasionando um prejuízo a uma das partes, podendo estar estabelecida na lei ou por ser um conceito aberto. Tal conceito aberto, na jurisprudência atual, é definido como 20% acima do que seria o justo. Contudo, como diz o parágrafo 2, se uma das partes concordar, ainda assim, mesmo sabendo que está desproporcional, se uma das partes concordar, o negócio não será anulado, porque a finalidade da lesão, o seu efeito, é a nulidade do processo. Então, novamente, no caso de premente necessidade, que depende da aplicação pelo aplicador na norma, não está relacionada com as condições econômicas do contratante. E nem porque ele está precisando da sua própria subsistência e tal, mas na necessidade contratual. Então, como a lesão, de novo, retomando, um efeito, né, dela, é um erro jurídico, né, é um ato ilícito, o efeito dela seria a anulabilidade do negócio jurídico celebrado. Então, aqui eu já finalizo minha apresentação. Bom, pessoal, a minha aqui ficou incumbida a missão de falar um pouco a respeito da fraude contra credores, né, regulamentada pelo Código Civil, do artigo 158 ao artigo 165, né? Qual que é a questão central aqui em relação à fraude contra os credores, sobretudo no que diz respeito à definição prática? É a ideia de um vício social, ou seja,
há uma intenção por parte do devedor em, de certa forma, fraudar algo relativo ao negócio jurídico, de tal forma que ele consiga dirimir a garantia do credor, que no caso é o patrimônio do devedor, né? Ou seja, e é importante falar também que não há um descompasso entre o querer por parte do devedor e o que é por ele manifestadamente declarado, né? Nesse sentido, a gente chega nos elementos constitutivos, né, da fraude contra os credores. Como vocês podem ver no slide, tem-se o critério objetivo, ou eventus damni, em latim, né? E o critério subjetivo, o consilium fraudis. O eventus damni, né, o critério subjetivo, o que é que ele seria? Ele seria o ato danoso ou prejudicial em si, né? Seria a insolvência propriamente dita, o que logicamente prejudica o credor, né? Novamente, sempre visando a supressão da garantia dele, que é o patrimônio do devedor. O critério subjetivo, né, o consilium fraudis, diz respeito, como o próprio nome diz, mas a um aspecto mais íntimo por parte do devedor, né, que seria a ciência da possibilidade de acarretar um prejuízo ao credor, né? Assim, a gente consegue chegar na parte da comprovabilidade, né, em relação à insolvência, né? Nesse sentido, tem-se a insolvência notória e a insolvência presumida. A insolvência notória, como o próprio nome diz, é uma situação que pode-se desconfiar, é uma situação não clara, mas que aí mais ligada a um passado do devedor não muito favorável a ele, né? Exemplos disso são a existência de títulos de crédito protestados, de protestos judiciais contra a alienação de bens e de execuções, ou execuções ou demandas de relevante porte, né, de grande porte, movidos contra o devedor. A insolvência presumida, ela diz mais respeito aos indícios, né, da fraude contra os credores, uma vez que ela se relaciona mais com a questão da presença de indícios, né, que levem aí a uma possível fraude, né? O que se pode ressaltar aqui como exemplos desses tipos de indícios, né, primeiramente que eles são jurisprudencialmente referendados, né, que é um aspecto que como diz mais respeito ao aspecto subjetivo, não está mais ligado às decisões dos tribunais mesmo. E nesse sentido pode-se trazer como exemplos, né, a relação de parentesco ou de afinidade entre o devedor e um terceiro, né, visando a prejudicar o credor, ou a negociação realizada por meio de preços vis, né, do negócio, preços muito aquém do esperado. Com relação às hipóteses legais, né, da fraude contra credores, tem-se a transmissão gratuita de bens, primeiramente, né, a transmissão gratuita de bens ou a remissão de dívida, que conforme a vontade, né, do legislador, é uma liberalidade, mas é sujeita a uma anulabilidade, uma vez que pode haver não, né, como está se tratando de fraude, há uma supressão da garantia do credor. No caso da transmissão onerosa, o que se destaca diz respeito ao esforço probatório, né, que não basta apenas a insolvência per si, é preciso também um reconhecimento do concílio fraudis, do aspecto subjetivo, né, regulamentado aí pelo artigo 159. Com relação ao pagamento antecipado de dívidas, regulamentado, né, pelo artigo 162 do Código Civil,
E a importância aqui também tem muita relação com a questão do credor quirografário. O que seria esse credor quirografário? Seria aquele credor que não goza de privilégios diante dos outros, né? Ou seja, o que seria isso? De certa forma, o devedor, ele paga antecipadamente uma dívida, ou seja, antes do vencimento dela, a um credor que não tem nenhum tipo de vantagem diante dos outros, né? O que, portanto, implicaria aí numa questão, no mínimo, duvidosa, né? Bom, pessoal, a minha aqui ficou incumbida a missão de falar um pouco a respeito da fraude contra credores, né, regulamentada pelo Código Civil, do artigo 158 ao artigo 165, né? Qual que é a questão central aqui em relação à fraude contra os credores, sobretudo no que diz respeito à definição prática? É a ideia de um vício social, ou seja, há uma intenção por parte do devedor em, de certa forma, fraudar algo relativo ao negócio jurídico, de tal forma que ele consiga dirimir a garantia do credor, que no caso é o patrimônio do devedor, né? Ou seja, e é importante falar também que não há um descompasso entre o querer por parte do devedor e o que é por ele manifestadamente declarado, né? Nesse sentido, a gente chega nos elementos constitutivos, né, da fraude contra os credores. Como vocês podem ver no slide, tem-se o critério objetivo, ou eventus damni, em latim, né? E o critério subjetivo, o consilium fraudis. O eventus damni, né, o critério subjetivo, o que é que ele seria? Ele seria o ato danoso ou prejudicial em si, né? Seria a insolvência propriamente dita, o que, logicamente, prejudica o credor, né? Novamente, sempre visando a supressão da garantia dele, que é o patrimônio do devedor. O critério subjetivo, né, o consilium fraudis, diz respeito, como o próprio nome diz, mas a um aspecto mais íntimo por parte do devedor, né, que seria a ciência da possibilidade de acarretar um prejuízo ao credor, né? Assim, a gente consegue chegar na parte da comprovabilidade, né, em relação à insolvência, né? Nesse sentido, tem-se a insolvência notória e a insolvência presumida. A insolvência notória, como o próprio nome diz, é uma situação que pode-se desconfiar, é uma situação não clara, mas que aí mais ligada a um passado do devedor não muito favorável a ele, né? Exemplos disso são a existência de títulos de crédito protestados, de protestos judiciais contra a alienação de bens e de execuções, ou execuções ou demandas de relevante porte, né, de grande porte, movidos contra o devedor. A insolvência presumida, ela diz mais respeito aos indícios, né, da fraude contra os credores, uma vez que ela se relaciona mais com a questão da presença de indícios, né, que levem aí a uma possível fraude, né? O que se pode ressaltar aqui como exemplos desses tipos de indícios, né, primeiramente que eles são jurisprudencialmente referendados, né, que é um aspecto que como diz mais respeito ao aspecto subjetivo, não está mais ligado às decisões dos tribunais mesmo. E nesse sentido, pode-se trazer como exemplos, né, a relação de parentesco ou de afinidade entre o devedor e um terceiro, né, visando a prejudicar o credor,
ou a negociação realizada por meio de preços vis, né, do negócio, preços muito aquém do esperado. Com relação às hipóteses legais, né, da fraude contra credores, tem-se a transmissão gratuita de bens, primeiramente, né, a transmissão gratuita de bens ou a remissão de dívida, que conforme a vontade, né, do legislador, é uma liberalidade, mas é sujeita a uma anulabilidade, uma vez que pode haver não, né, como está se tratando de fraude, há uma supressão da garantia do credor. No caso da transmissão onerosa, o que se destaca diz respeito ao esforço probatório, né? Que não basta apenas a insolvência per si, é preciso também um reconhecimento do concílio fraudes, do aspecto subjetivo, né? Regulamentado aí pelo artigo 159. Com relação ao pagamento antecipado de dívidas, regulamentado, né, pelo artigo 162 do Código Civil, e a importância aqui também tem muita relação com a questão do credor quirografário. O que seria esse credor quirografário? Seria aquele credor que não goza de privilégios diante dos outros, né? Ou seja, o que seria isso? De certa forma, o devedor, ele paga antecipadamente uma dívida, ou seja, antes do vencimento dela, a um credor que não tem nenhum tipo de vantagem diante dos outros, né? O que, portanto, implicaria aí numa questão, no mínimo, duvidosa, né? Com relação à concessão fraudulenta de garantias, também está muito ligada a essa questão do credor quirografário, né? Regulamentada pelo artigo 163. Também muito relacionada, visando sempre a não desigualdade no concurso de credores, né? E o que é mais importante aqui é o que diz o artigo 165 do Código Civil, no parágrafo único, que, resumidamente, diz que a anulação, né, a anulabilidade, alcançará apenas a concessão da garantia, né, e não o negócio como um todo, visando sempre a paridade no concurso de credores, né, já que ninguém goza de nenhuma preferência, vantagem. É isso, obrigado a todos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a validade dos negócios ordinários celebrados de boa-fé pelo devedor. O artigo 164 ele dispõe: presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Bom, a regra geral é a proibição de alienação de bens, porém existem exceções. Quando ele adquire débitos para beneficiar os próprios credores e possibilita assim o funcionamento do seu estabelecimento, ele permite ao insolvente evitar a paralisação de suas atividades normais. Caso isso acontecesse, somente ia agravar a situação que ele se encontra agora, que é o endividamento, né, com os credores. Um exemplo: o dono de uma loja não fica impedido de continuar a vender suas mercadorias somente pelo fato de estar insolvente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre fraude contra credores e fraude à execução. Aqui é bem rápido, eu só fiz meio que uma tabelinha para os principais pontos para diferenciar fraude contra credores e fraude à execução. Bom, a fraude contra credores é um estudo de direito civil, enquanto a execução é um estudo de direito processual civil. Contra credores, o devedor tem várias obrigações assumidas perante credores e aliena de forma gratuita ou onerosa os seus bens, visando prejudicar tais credores. Na execução, o executado já citado em ação de execução aliena bens. Ainda aliena em constrito com registros da demanda ou de hipoteca judiciária na matrícula do imóvel. Bom, e existem outras regras que eu botei, porém o tempo é pouco. Então agora eu passo a palavra para o próximo colega. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Letícia Gama e inicialmente vou abordar o assunto da invalidade dos negócios jurídicos, que será concluído posteriormente pela minha colega Elisa. O negócio jurídico inválido, ou seja, aquele que não produz os efeitos desejados pelas partes, pode ser classificado pela anulabilidade e nulabilidade, dependendo do seu grau de imperfeição. Pode passar o slide. Antes mesmo de falar sobre os negócios inexistentes, eu resolvi montar essa escadinha
para poder diferenciar os 3 planos possíveis para os negócios jurídicos. Na base, nós temos a existência como primeiro plano, que é a presença dos elementos essenciais do negócio jurídico. Em seguida, a validade, que é a sua adequação ao ordenamento. E, por fim, a eficácia, a produção de efeitos. E nessa parte do conteúdo, eu resolvi focar principalmente nos 2 primeiros degraus, no caso, a existência e a validade. Pode passar o slide. Então, como mencionado, o plano da existência, a nossa base, demanda a presença de elementos essenciais, e esses são: 1. Agente, a pessoa que deseja realizar o ato. 2. O objeto, conteúdo do ato. 3. Forma, a maneira que o ato é praticado. E 4. A vontade, o consentimento. Então, nesse sentido, quando é que a gente vai ter um ato inexistente? Resposta para isso: na falta de qualquer um desses elementos mencionados. Então, basta faltar um deles que o ato já vai ser inexistente. E para ilustrar isso que eu acabei de falar, vamos pegar o agente. Caso o agente do contrato celebrado seja um animal, um cachorro, e não uma pessoa, o ato é inexistente. Mesma coisa com a forma. Uma certidão de casamento que foi feita em casa. Não respeitando cartório ou autoridade. O ato é inexistente. E uma observação é que, diferentemente do ato nulo, que pode ser relativo e produzir efeitos, o ato inexistente não vai produzir efeitos. Agora, no slide seguinte, nós temos o segundo plano, o segundo degrau da nossa escada, a validade, ou seja, a adequação do negócio jurídico ao ordenamento. Para ter validade, é preciso de agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, e da manifestação livre da vontade. E como eu faço para chegar no plano da invalidade? Com desrespeito desses elementos. Então, a título de ilustração, quanto à forma, se eu utilizar documentos falsos, ato inválido. A manifestação não livre da vontade, por chantagem ou se eu assinar um documento com a arma apontada na minha cabeça, ato inválido. Ou até com um objeto impossível, se eu decidir contratar alguém que já está morto, novamente, ato inválido. Agora, eu separei 2 casos para tentar diferenciar esses planos da validade e da existência que às vezes podem ser bem confusos. Caso 1. Se eu, Letícia, decido casar, e o gerente de banco que vai celebrar o meu casamento, o negócio é inexistente, já que não há autoridade. No caso 2, eu, Letícia, decido casar, só que eu sou do Ceará, e eu decido casar com um juiz de Alagoas. O ato existe pela presença de uma autoridade, só não é válido, já que a autoridade não é competente em lei, né, por não ser do meu estado. E já contextualizada toda essa estrutura, é importante mencionar que eu só posso falar de nulidade e de anulabilidade, ou nulidade absoluta e relativa, diante de um plano da invalidade, ou seja, já passaram pelo primeiro degrau, já passaram pela existência. Agora, quanto à nulidade e anulabilidade em si, eu resolvi trazer as causas expressas nos artigos, já que posteriormente a minha colega vai diferenciar um termo do outro. No artigo 166, estabelece como nulos os negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapazes, de objeto ilícito, indeterminado ou impossível, como eu até mencionei o caso de contratar alguém morto, de motivo determinante ilícito, os que não respeitarem, tentarem fraudar ou omitir a lei, e também os casos que a própria lei declara, determina o ato como nulo. E o caput do artigo 167 adiciona que os atos jurídicos simulados também serão nulos. Próximo slide. Por fim, o artigo 171 expressa que os negócios jurídicos por relativamente incapazes são anuláveis, junto com os por vício do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, que são termos até já contextualizados anteriormente pelos meus colegas. Agora eu passo a palavra para a Elisa. Oi, gente, aqui é a Elisa, e hoje eu vou terminar essa nossa apresentação explicando um pouquinho da diferença entre nulidade e anulabilidade. A nulidade é de ordem pública e é decretada em nome do interesse social, ou seja, pelo bem da coletividade. Enquanto isso, a anulabilidade é de ordem privada e é decretada no interesse privado da pessoa prejudicada.
Isso acontece porque, como a minha colega já explicou, a nulidade ocorre nos casos mais graves, que interessam a toda a sociedade, e a anulabilidade já acontece nos casos menos graves, que interessam apenas aos envolvidos. E justamente por isso, a nulidade nem pode ser suprida pelo juiz e nem sanada pela confirmação pelas partes, enquanto tudo isso é possível para a anulabilidade. Essa confirmação, a título de ilustração, para eu não entrar demais nessa parte do tema, essa confirmação pode ser feita mediante uma declaração de vontade de manter o negócio válido, que é a confirmação expressa, ou também pode ser feita a confirmação tácita, que é a confirmação que é feita quando a obrigação já foi cumprida em parte pelo devedor ciente do vício. Outra diferença é que a nulidade deve ser pronunciada de ofício pelo juiz e seu efeito retroage para a data do negócio, enquanto a anulabilidade depende só da provocação dos interessados, não podendo ser pronunciada de ofício e produzindo efeitos apenas após a sentença. Da mesma forma, a nulidade pode ser alegada por qualquer interessado, em nome próprio ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, em nome da sociedade que representa, enquanto a anulabilidade pode ser alegada apenas pelos prejudicados, pelos envolvidos no negócio. Com o decorrer do tempo, o negócio nulo não se torna válido, enquanto na anulabilidade pode ocorrer essa decadência com o tempo. E como já foi dito, quando há nulidade, o negócio não produz nenhum efeito, enquanto nos casos de anulabilidade, os efeitos são produzidos até que haja a decretação dessa anulabilidade. No entanto, cabe ressaltar que o ato nulo ainda pode ter resultados, só que não são os resultados que eles são geralmente atribuídos, são resultados diferentes das suas consequências normais. Pode passar. Para o entendimento efetivo desses fenômenos, ainda é importante destacar algumas disposições especiais mencionadas pelo autor. Primeiramente, eu queria mencionar o artigo 183, que diz que a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Já o artigo 184 diz que, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não se prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Isso se trata de uma aplicação do princípio utile per inutile non vitiatur, ou seja, a parte inútil de um negócio não prejudica a parte útil. Já o artigo 182 do Código Civil, que diz que, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes deles se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente, trata dos efeitos da invalidação do negócio jurídico, protegendo as partes envolvidas e considerando as hipóteses em que o objeto envolvido não vai estar mais disponível, para as quais ele estipula, como foi visto no artigo, que deve haver uma indenização. Também temos o artigo 181, que diz que ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Por fim, pode passar. Por fim, vou concluir a nossa apresentação falando da conversão do negócio jurídico, que se trata da transformação de um negócio que seria nulo em outro negócio de natureza diversa, que permita que o resultado prático seja alcançado. Esse fenômeno, explicado nos artigos 169 e 170, que estão aí no slide, exige que alguns requisitos estejam presentes para que possa ser realizado. Tem o requisito objetivo, que determina que o negócio tenha por suporte os mesmos elementos fáticos do nulo, e o subjetivo, que é relacionado à intenção das partes de obter o efeito prático. E com isso eu concluo a nossa apresentação de hoje. Muito obrigada pela sua atenção.